Louvado seja o nome do Senhor, por esta música tão maravilhosa, queridos, que fala ao nosso coração. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, diz assim a palavra do Senhor. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Entrou ali numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e ponte neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. E ouvindo-o Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui? Senhor Deus, diante do teu povo, Senhor Deus, está a tua palavra. Teu é o povo, Deus, que está aqui nesta noite te prestando este culto. E teu é o servo que fala contigo, Senhor. Fala-nos agora, Pai, por meio da tua bendita palavra, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, nós somos afetados pelo meio em que vivemos. E muitas vezes, por causa da correria do nosso dia a dia, dos problemas que nos cercam, das frustrações às quais somos submetidos, nós acabamos deprimidos, aflitos, e vamos muitas vezes passar lá no fundo de uma caverna emocional. Há certos momentos que a nossa vida deixa de ter sentido, Quero de maneira muito especial nesta noite convidá-lo a perceber o que a vida de Elias tem a ver com a minha vida, com a sua vida, com a nossa vida aqui nesta noite, partindo desta premissa: o que fazes aqui? O que fazes aqui? Nós precisamos entender a jornada estressante que Elias vivenciou até chegar este momento em quando ele foi parar no fundo de uma caverna para ouvir esta voz de Deus: o que fazes aqui? Vejam este roteiro, queridos, e vejam se alguma coisa deste roteiro tem a ver com a sua vida aqui nesta noite. Elias surgiu no cenário da história do povo de Israel no pior momento da vida da nação. O rei Acabe se casou com uma feiticeira chamada Jezabel, e ela, influenciado por ela, ele levou o povo a adorar Baal e os seus Baalins. E como resultado desta adoração, o povo experimentou apostasia, imoralidade, idolatria, enfim, declínios em todos os segmentos do reino. Pastor Davi falou na quarta-feira sobre esta mulher aqui, Jezabel, a sua influência maligna na vida do seu marido e, consequentemente, de toda a nação.
Surge então Elias, queridos. Aqui no capítulo 17, no verso 1 do primeiro livro dos Reis, está registrado: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, vejam o que ele disse para o rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante em cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Vocês precisarão aprender com esta disciplina do Senhor, falta de chuva, que o Senhor é Deus acima de todas as coisas. E por força desta oração, meus irmãos, durante 3 anos e 6 meses não caiu uma gota de água sobre a terra. E Elias, o Elias de Deus, que andava na presença de Deus, se tornou inimigo número 1 do Estado de Israel. Ele foi duramente perseguido pelo rei Acabe. Querido, observe isto: qualquer tipo de perseguição, ela produz um profundo estresse. Perseguição traz estresse, pois a vida do profeta Elias foi uma vida de perseguição naquele momento. E o Senhor mandou então o profeta esconder-se no ribeiro de Querite. Ele bebia a água do ribeiro ali naquele canto. Para lá ele se dirigiu, escondendo-se então do rei Acabe. E por providência divina, pela manhã e à noite, os corvos lhe traziam alimento. Mas não obstante o fato dele ter o alimento trazido pelo próprio Deus através daquele corvo, ele estava num lugar de solitário, ele estava na beira de um local onde não havia ninguém, ele experimentava ali solidão, solidão no ribeiro. Solidão, queridos, afeta a nossa alma, afeta o nosso bom humor, afeta a nossa maneira de viver. E passado um tempo, conta-nos a história da palavra de Deus que o ribeiro secou. E orientado por Deus, Elias foi enviado à casa de uma viúva que morava em Sarepta. E quando ele chegou lá, quando chegou na casa da viúva, não havia comida na cidade, não havia comida na casa daquela mulher. E ele disse: eu vim aqui porque o Senhor me mandou para que você cuide de mim. E aquela mulher disse: eu não tenho comida, a comida acabou, daqui a pouco nós vamos comer a única porção, a última porção de farinha, o último bocado de azeite. Que crise, meus irmãos! Para onde Deus mandou o seu profeta, ali não havia comida. Mas aquele homem Elias, Elias de Deus, ele orou, ele fez uma oração ao Senhor, e ele realizou um milagre. O azeite da botija não secou, e a farinha da panela não acabou. Elias de Deus operou um milagre ali, não faltou alimento para todos, até que a chuva viesse. Passado um tempo, queridos, vejam que vida estressante. Passado um tempo, o filho da viúva, onde Elias estava hospedado, ele morreu. E a mulher responsabilizou o profeta pela morte do filho. Vejam que estresse. Capítulo 17, verso 18. Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Por que vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Imaginem, meus amados irmãos, este clamor nos ouvidos do profeta: por que você veio trazer aqui a minha iniquidade, a luz, e agora você mata o meu filho? Que tensão, meus amados irmãos, que tensão. Elias faz uma oração, Elias clama ao Senhor, e Elias diz para o Senhor: Senhor, agora até o filho desta viúva faleceu, o que será de mim? E ele então faz uma oração e o menino ressuscita. Que homem poderoso, Elias de Deus, mas quanto estresse na vida deste homem. E observem no capítulo 18, no verso 1, que muito tempo depois, então, ali escondido na casa da viúva, passando por aqueles momentos ali de solidão, diz a palavra do Senhor no 3º ano, dizendo: vai e apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Observem que Elias foi mandado por Deus para ir ao encontro do homem que queria tirar-lhe a vida. Dá para alcançar, queridos, quanto estresse, quanta pressão. O que será de mim quando eu encontrar com o rei? Ele pode acabar comigo. Mas obedecendo à voz de Deus, Elias foi ao encontro do homem que queria tirar-lhe a vida. Capítulo 18, verso 16. Então Obadias foi encontrar-se com Acabe e lhe anunciou. E foi Acabe ter com Elias. E vejam o que foi que disse Acabe para Elias, no verso 17. Vendo-o, disse-lhe: és tu
ó perturbador de Israel. E respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai, ó rei Acabe, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Elias foi acusado injustamente de ser perturbador de Israel. E acusação injusta, meus irmãos, causa estresse. A acusação injusta traz sofrimento à alma e ao coração, mas imediatamente o profeta rebateu e se defendeu ali. E aí então, caminhando nesta vida deste homem, que talvez certamente tenha muito a ver comigo e com você, pensando em resolver definitivamente os problemas, Elias propôs um desafio ao povo e ao rei Acabe naquele momento. Pensando em resolver os problemas, ele propôs o seguinte desafio: nós vamos fazer aqui 2 altares. Vamos fazer um altar para Baal e desse lado nós faremos um altar para o Senhor. O Deus que responder por meio de fogo e colocar chama no altar, este será então o Deus verdadeiro e a ele nós passaremos a adorar. E o rei disse assim: é boa esta palavra, vamos fazer esse teste. Pensando então em resolver o problema definitivamente, Elias lançou esse desafio. E diz-nos a palavra de Deus, a partir do verso 20 até o 39, que os homens então fizeram o altar de Baal foi colocado ali, e diz a palavra de Deus que desde a manhã até o meio-dia os profetas clamavam: Baal manda fogo, Baal manda fogo, Baal manda fogo, e nada de Baal ouvir. Para tornar mais intensa a adoração, eles começaram a se rasgar com facas, com lâminas, o sangue jorrava e dizia: te oferecemos este sangue para que o fogo Baal desça até aqui. Mas chegado o final da tarde, diz a palavra de Deus, que não houve voz, que não houve resposta alguma, e o povo ficou decepcionado com Baal. Elias então disse: agora é a minha vez, pois este é o momento então que nós precisamos definir quem é o Senhor, se é Deus ou é Baal, se são os valores deste mundo ou os valores de Deus que nós vamos seguir. E ali então colocou o altar do Senhor, restaurou porque ele estava quebrado, mas ele disse: está muito fácil o desafio. Mandou que cavassem uma vala em volta do altar, e cavaram uma vala em volta do altar, e ele disse: joguem água, encham de água, está muito simples, isso pode encher. E diz a palavra de Deus, você pode conferir aí, que a água jorrava, chegava a sair daquela vala que havia sido feito. E Elias faz uma linda oração, ele diz assim: Senhor, mostra para este povo que só Tu és Deus, Senhor. Mostra para este povo que eles estão distantes dos Teus caminhos e que eles precisam se arrepender para que as manifestações contrárias da natureza cessem, como esta seca que está sobre eles. E diz a palavra de Deus que diante desta oração de Elias, desceu o fogo do céu desceu, consumiu a água que estava no altar, consumiu tudo que estava ali, e o povo diante desta demonstração maravilhosa do nosso Deus, o povo exclamou e disse assim: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aí certamente Elias pensou consigo mesmo: agora acabou o desafio, o povo voltou para o Senhor, e por ordem de Elias, todos os profetas de Baal foram mortos, queridos. E naquela época era assim mesmo. Adoração a outros deuses, que não o Senhor, por profetas, de fato era esta a sentença, a morte. Todos os profetas de Baal morreram. E Elias então certamente pensou: agora acabaram os meus problemas, agora acabaram os meus problemas. Profetas de Baal mortos, o povo voltou para o Senhor, desafio vencido. Mas vejam o que diz a palavra de Deus no capítulo 19, no verso 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. O que fez Jezabel? Mandou um desafio a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como tu fizeste a cada um deles. Ameaça de morte, queridos. Temendo, pois, Elias, vejam que coisa impressionante, Elias de Deus temeu a voz desta mulher. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá,
e ali lhe deixou o seu moço, o seu ajudante. Porém, ele mesmo, verso 4, ele mesmo, porém, se foi ao deserto, a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. E vejam como estava o estado de ânimo do profeta. Ele pediu para si a morte e disse: basta, Senhor, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Aquele homem entrou num estado de depressão tão profunda que desejou morrer. Não sei qual a sua realidade aqui nesta noite, você, querido irmão, que está em casa cultuando conosco, quais são as emoções, os sentimentos que estão passando pelo seu coração por conta desta vida corrida, cheia de estresse, cheia de desafios, como era para Elias. Não sei se este tem sido também o desejo do seu coração. Eu não quero mais viver. A propósito, esta semana, numa visita que eu fiz, eu ouvi esta expressão: pastor, não quero mais viver. E agora aqui uma aplicação importante, queridos, para nós pensarmos aqui. O homem que orou e a chuva parou, o homem que milagrosamente foi alimentado pelos corvos pela manhã e à noite, o homem que orou e a comida nunca faltou, este homem que ressuscitou um jovem, através da sua instrumentalidade, Deus ressuscitou o jovem. Este homem que orou e desceu fogo do céu diante de todos ali, por que este homem, diante da ameaça de Jezabel, ele foi parar no fundo de um poço? Já ouvi algumas afirmações aqui interessantes sobre isso, alguns dizendo: que fraqueza de Elias, Elias vacilou. Mas o que faria você, o que eu faria num momento como este, queridos? Uma vida tão atribulada, tão desgastada, tão desgastante, e agora a ameaça de morte. Elias, como nos diz a palavra de Deus, queridos, ele era um homem sujeito às mesmas paixões do que nós. Ele era vulnerável, como eu sou e como você é também, queridos. Por mais espiritual que nós sejamos, há momentos em que a depressão chega sim, há momentos que o desânimo bate sim, há momentos que a gente tem que quer deixar tudo e sair correndo e voar para longe, como disse Davi no seu salmo. Eu queria voar para longe. Mas o que é maravilhoso, queridos, sabe o que é? É que, apesar das incompreensões humanas, muitos não compreendem o porquê de Elias ter se amedrontado. Eu entendo, ele tem toda a razão, mas é impressionante percebermos aqui o tratamento de Deus, e aqui, esta é a palavra para cada um de nós aqui nesta noite. O que fazes aqui? Percebamos o tratamento de Deus, meus queridos, o tratamento de Deus. No capítulo 19, no verso 5, deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Interessante que zimbro é uma árvore, é um arbusto pequeno que dá no deserto, e ele dá alguma sombra, serve como refrigério, como para descanso daqueles que estão caminhando pelo deserto. Impressionante que no deserto da nossa vida, às vezes Deus coloca alguns zimbros para que a gente possa ser abrigados do sol. Aquele homem então dormiu ali, e eis que um anjo lhe tocou e lhe disse: levanta-te e come. Percebam, amados, o tratamento de Deus. Nenhuma crítica, nenhum dedo apontado. Que covarde que você é, por que você está sentindo estas coisas? Não, Deus providenciou comida e descanso. E diz o verso 6, olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Que coisa maravilhosa, queridos. Pãozinho na brasa e água providenciada pelo nosso Deus. É assim que Deus nos trata, queridos. Elias estava exausto. O verso 7 do capítulo 19 nos informa: voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Novamente o anjo retornou, e novamente nenhuma repreensão, nenhuma queixa da parte de Deus para o seu profeta, mas só o cuidado do Senhor. E diz o verso 8, que levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Esta foi uma caminhada, queridos, uma caminhada de refrigério. Esta caminhada foi providenciada por Deus
proporcionando ao seu profeta umas férias forçadas. Elias precisava sair do cenário para fora dele, de fora deste cenário, ser tratado por Deus. E ouça isto, meus irmãos, muitas vezes na nossa vida o Senhor nos retira do cenário para nos tratar. O Senhor nos trata, queridos, o Senhor nos tira do meio do dilúvio, da confusão, do temporal, para nos tratar de fora dele. Que caminhada importante Elias fez. Diz o verso 9, do capítulo 19, ali entrou Elias numa caverna onde ele passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? Ele entrou numa caverna, a caverna de Elias. Quantos aqui ou em casa encontram-se assim, neste momento, por acharem que alguns problemas da vida não têm solução, estão numa caverna emocional de problemas, caverna emocional por causa da culpa, caverna emocional por causa de uma traição. Queridos, Deus quer tratar, Deus quer tirar de dentro, lá do fundo desta caverna. Que fazes aqui? Veja um tratamento divino, queridos. Nenhuma crítica. Capítulo 19, verso 10, ele respondeu, vejam a resposta de Elias. É a pergunta que o terapeuta, que o médico nos faz quando nós nos apresentamos diante dele. O que fazes aqui? O que você tem? O que você está passando? Observe que novamente nenhuma crítica, e ele respondeu: eu tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida, Senhor. Senhor, estão ameaçando a minha vida de morte, eu procuro ser um crente bom, eu procuro ser um crente fiel, por que eu estou sendo atormentado desta forma, Senhor? O profeta inicia, querido, uma terapia divina. E eu creio que o Senhor está nos perguntando também nesta noite, mais uma vez: o que fazes aqui? O que você está fazendo? Onde você está, meu irmão? Por que você está desse jeito? E o profeta inicia essa terapia divina, e no verso 11, disse-lhe Deus, observem, queridos, nenhuma crítica, nenhuma condenação, nenhuma palavra dura, disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E observe que interessante isso. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as pedras diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio suave e tranquilo. Um vento suave e tranquilo, uma brisa suave e tranquila. Meus amados irmãos, este é um fato. Muitas vezes, no meio da turbulência, no meio do fogo, no meio da tempestade, nós não conseguimos ver Deus mesmo, não, queridos, é difícil. Há momentos que temos a impressão de que estamos absolutamente sós e que a tempestade vai nos engolir. Nós não conseguimos ver Deus. Mas graças ao Senhor, queridos, passou aquele cicio tranquilo e suave, e, conforme diz a palavra do Senhor, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Na quietude, Elias ouviu aquela pergunta: sai daí, que fazes aqui? Sai, porque eu quero falar com você. Verso 13, capítulo 19, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E novamente a mesma pergunta, queridos, vejam só. Eis que veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? O que fazes aqui, Elias? O que fazes aqui? Mais uma vez, nenhuma crítica, só o tratamento de Deus. A mesma pergunta, e percebam a mesma resposta. Verso 14. Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Senhor, eu fiquei só, eu estou passando por solidão, e agora ainda querem tirar a minha vida. Elias rasgou o seu coração diante do Senhor, queridos. Como nós podemos e devemos rasgar o coração diante do Senhor quando estivermos passando por esta caverna sentimental, emocional e espiritual, queridos. Mas que coisa maravilhosa, percebam aqui,
Fugir não resolve o problema. Deus não desistiu do profeta. Deus não desistiu nem de mim, nem de você. Vejam o que diz o verso 15. Disse-lhe o Senhor: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Nimsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará, e quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Deus ainda deu uma missão para o seu profeta, queridos. Que Deus estava lhe dizendo era isso: meu filho, eu ainda acredito em você, eu tenho ainda um projeto para você, eu tenho uma missão para você, mas você voltará exatamente para o lugar de onde você veio. Será que nós temos pessoas aqui nesta noite que estão fugindo deste encontro com Deus, estão fugindo de uma situação, estão fugindo de uma circunstância que você precisa enfrentar definitivamente para vencer? Ele recebeu uma missão do Senhor, queridos. E neste tratamento, por fim, ele teve uma grande notícia. O profeta não estava só. O profeta não estava só. Talvez você pense neste momento da sua vida que você está só, mas o profeta não estava só. No verso 18, imaginei eu que o profeta já ia saindo de volta, agora fortalecido pelo Senhor para cumprir a sua missão. O Senhor lhe disse: ô Elias, olhe para mim, eu também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Deus disse para ele: meu filho, você não está só, tem muita gente com você. Meu irmão, você não está só, tem muita gente com você. Meu querido amigo e irmão que está em casa, você não está só. Você pode contar com a sua igreja, você pode contar com o seu Deus, possivelmente você pode contar com algum familiar, você pode contar com alguém que está diante de você. Você não está só, você não está só. Para concluir, querido, pensando nesta pergunta, o que fazes aqui? Nós podemos afirmar com toda a propriedade que viemos aqui, que estamos neste momento cultuando ao Senhor nesta noite por força desta palavra, para aprendermos algumas lições muito preciosas para nós, baseadas nesta experiência de Elias. Número 1, qualquer pessoa está sujeita a passar pela depressão, meu irmão. Elias passou por ela. Você não é menos crente porque você se sente deprimido, muitas vezes em estado de depressão. Procure um médico, e o médico que cuida de depressão é psiquiatra. Não tenha medo, você não está louco, você está sadio porque você entende que precisa de tratamento. Procure um terapeuta espiritual, procure um terapeuta profissional para cuidar das suas emoções, queridos. 2, qualquer tipo de perseguição produz estresse. Elias foi perseguido. Se você está passando por alguma perseguição na família, em casa, no seu trabalho, querido, clame ao Senhor, peça ajuda a quem estiver próximo de você, porque perseguição produz estresse. 3, a solução é dolorosa e a solidão é dolorosa e estressante. Procure companhia. Elias ficou só ali no ribeiro de Querite. Certamente isso não foi bom para ele, querido. Se você está em estado de solidão, procure alguém, querido. Comunique-se com alguém, peça ajuda, busque companhia. 4, não assuma a responsabilidade por situações que não foram causadas por você. Lembre-se que a viúva culpou Elias pela morte do seu filho, mas Elias não foi o culpado pela morte do filho. Podem crer de todo o coração, queridos, que cada um de nós precisamos assumir a nossa própria responsabilidade, mas não assuma a responsabilidade por situações que não foram causadas por você. 5, acusações injustas produzem perturbação. Elias foi chamado de perturbador de Israel. E logo ele respondeu: perturbador és tu e a casa de teu pai, disse ele. Não aceite, querido, acusações injustas. Sonde o seu coração, não havendo verdade nas acusações, rechace-as em nome de Jesus. 6,
O enfrentamento de desafios é muito estressante. Mesmo quando vencidos, mesmo quando se vence o desafio, isso provoca estresse, querido. Elias enfrentou os profetas de Baal e gastou muita energia emocional e espiritual. Talvez você esteja assim cansado, deprimido, porque muitos desafios você tem enfrentado, mas ainda que vencendo, esses desafios desgastam e trazem depressão. 7. Uma ameaça de qualquer espécie pode levar à depressão. Jezabel ameaçou Elias. Você está sendo ameaçado, querido. Eu me lembro que eu trabalhava num ambiente de trabalho onde constantemente a gente era ameaçado por qualquer coisa. Olha, vai ser demitido. E a minha resposta era assim: eu sei em quem eu tenho crido, meu pai é rico e eu procuro fazer aquilo que é direito. 8. O cuidado de Deus sempre se manifesta no meio das crises. Se você está em crise, saiba disso. O cuidado de Deus sempre se manifesta no meio das crises. Deus providenciou pão, água e descanso para o seu profeta, e é isso que ele fará por mim e por você. 9. Nas situações de crise, às vezes, é importante uma retirada estratégica. Elias precisou sair de onde estava, precisou de 40 dias e 40 noites caminhando. Foram umas férias proporcionadas por Deus para o profeta. Se você estiver estressado, querido, dê um tempo, tire umas férias, saia do problema para poder focá-lo de fora, e desta forma você terá condições de ver de melhor maneira uma alternativa. 10. Na turbulência, é difícil perceber a presença de Deus. Só quando passou o vento suave, Elias pôde ver o Senhor. O Senhor nos afirma, queridos, na sua palavra, Salmo 46, verso 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Pare de se debater, queridos. Ouça o silêncio, ouça a voz de Deus através do silêncio e da calma. 11. No meio da crise, submeta-se à terapia divina, queridos. Assim como Elias respondeu: o que fazes aqui? A sua resposta: Senhor, eu sou um homem zeloso. Abra o seu coração, rasgue o seu coração diante do Senhor, querido. Diga tudo o que você está sentindo. E por fim, 12, você não está só. Deus estava presente na vida do seu profeta. Deus estava vendo todo aquele estresse, toda aquela crise, todo aquele sofrimento. Deus estava cuidando do seu profeta, cuidou dele lá na caverna. E Deus quer cuidar de você também nesta noite, querido. Abre o seu coração diante do Senhor. E por fim, você não está só, querido. Deus está presente. Deus não desistiu de você. Ele está no controle da sua vida, apesar de todas as lutas e todas as tempestades. E nos ajude o Senhor, queridos, a buscarmos a sua presença nesta noite. Certamente o Espírito de Deus já está falando ao nosso coração, mas sobretudo nos revelando esta possibilidade grande de sairmos da situação em que nos encontramos e continuarmos nossa caminhada certos de que o Senhor tem o controle da nossa vida, nas suas mãos. Que Ele nos abençoe, queridos. Que tenhamos pronto uma resposta para esta pergunta que o Senhor está nos fazendo: o que fazes aqui? Amém.